Graças a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Tem gente aqui feliz com Jesus essa noite? Está forte a presença do Espírito Santo em nosso meio. O Senhor está neste lugar, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade, por uma vez mais estar fazendo uso e menção de sua santa palavra. Quero agradecer também pela vida do nosso pastor, pela confiança de poder permitir nós estar falando um pouco mais de Jesus neste lugar. Muito obrigado, pastor. Tá estreito o negócio, mas o Senhor vai ajudar a gente. Quantos aqui querem ouvir a palavra do Senhor essa noite? Pega a sua Bíblia, por gentileza, e abra ela no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 1. Todos achou? Digam amém. Está escrita assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Queridos irmãos, noiva do Cordeiro, estamos mediante uma palavra muito conhecida ao coração da igreja. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui é conhecedor do texto que acabamos de ler. O texto que acabamos de ler vai falar acerca do chamado, da vocação de Samuel. Samuel, ainda muito jovem, foi chamado pelo próprio Deus para corrigir a casa de Eli. Só que o interessante, irmãos, é que nesse período que o Senhor chama o Samuel, Israel está passando por um momento muito complicado. Há uma crise espiritual implantada no meio do povo. A gente leu aqui que a palavra do Senhor era muito rara. Visão nem existia mais. Não existia mais profetas que falavam no nome do Senhor. É nesse período que Deus levanta o jovem Samuel para fazer toda a diferença. A Bíblia diz, irmãos, que Eli já estava muito velho, muito debilitado pelos dias. E os sucessores de Elias, seus filhos Ofni e Finéias, começaram a se desviar dos caminhos do Senhor. Começaram a fazer exatamente o oposto do que eles aprenderam. Para você ter noção, Ofni e Finéias, irmãos, eles pecavam mais do que toda a nação de Israel.
Deus está vendo toda essa situação. E Deus está preocupado, porque Deus nunca vai ficar em falta. Deus nunca vai ficar sem falar no meio do seu povo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que as coisas não estão indo muito bem. O Samuel vai ser levantado num tempo de crise, em um momento de muita dificuldade. A gente sabe que o Samuel, irmãos, ele é um fruto de um milagre. Samuel veio debaixo de muitas lágrimas, de muito sofrimento. Há quase 25 anos, sua mãe, Ana, pedia a Deus um filho. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que diversas vezes ela orava, ela implorava, ela gemia, para que Deus abrisse a sua madre e lhe concedesse um varão, um filho. O interessante, irmãos, para que a gente entenda tudo isso que está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio da nação de Israel, é necessário que a gente faça aqui rapidamente uma viagem de quase 1000 anos atrás, quando o próprio Deus, ele liberta os filhos de Israel da escravidão do Egito. A gente é conhecedor e sabe que com mão forte Deus tira a nação de Israel debaixo do chicote do faraó. A Bíblia diz, irmãos, que foram libertados naquele dia aproximadamente 600 mil homens de guerra, melhor dizendo, fora mulheres, crianças e idosas. A história diz que mais de 3 milhões de pessoas vão sair da escravidão que durou 430 anos. Deus envia 10 pragas, irmãos, liberta o povo de toda aquela opressão, de toda aquela angústia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus coloca Moisés para guiar essas 3 milhões de pessoas. O interessante, irmãos, que eles ficaram muito tempo no Egito. Eles ficaram introduzidos há cerca de muito tempo na terra do Egito, aprendendo os costumes do Egito, a fala do Egito. Só que quando Deus tira eles, irmãos, existia uma promessa debaixo de tudo isso, que Deus o levaria para uma terra boa, uma terra larga, e essa terra ela manava leite e mel. Só que existiria aqui um processo para esse povo chegar em Canaã, chegar na terra prometida. O povo sai do Egito. É claro que o povo sai festejando, salmodiando, alegre, por todas as maravilhas que Deus fez naquele lugar. O povo de Israel é o povo mais privilegiado, irmãos, de toda a história. Deus nunca se manifestou tanto com glória, com poder, com manifestação, como Deus se manifestou para esse povo chamado Israel. Esse povo, irmãos, viu coisas maravilhosas. Esse povo viu Deus operar sinais e maravilha. E é esse mesmo povo, irmãos, que sai do Egito, comandado por o pastor Moisés. E o Moisés, irmãos, está incumbido agora de colocar essas 3 milhões dentro da terra prometida, dentro de Canaã. Não seria, irmãos, uma missão muito difícil, porque a gente sabe muito bem que em 40 dias a nação chegava onde Deus queria. Só que Deus, que é conhecedor do coração do povo, Deus está vendo que esse povo, irmãos, não está preparado para chegar aonde Deus quer que eles cheguem. E a Bíblia diz, irmãos, que por 40 longos anos o povo vai caminhar por esse deserto. O povo vai anseiar para entrar nessa terra prometida. Só que o texto bíblico diz, irmãos, que todo começo é bom, todo começo tem motivação, todo começo a gente faz as coisas certas. Só que quando chega no meio da trajetória, irmãos, as coisas começam a se afunilar. As dificuldades batem na nossa porta. E não foi diferente na nação de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles estavam já andando no deserto, vai faltar algumas coisas para esse povo. Vai faltar água, o povo murmura. O povo olha para Moisés e diz: Moisés, tirou a gente do Egito para quê? Para morrer nesse deserto?
Pelo menos no Egito tinha pepino, tinha cebola, tinha sepultura para enterrar gente. Aí você vai ver diversas vezes Moisés orando e Deus fazendo milagre no deserto. Só que, irmãos, entenda, é muito difícil a gente tirar Deus, irmãos, a gente irá a Deus, melhor dizendo. É muito difícil, eu lendo a Bíblia, irmãos, Deus se irá. Deus não se ira por qualquer coisa. Deus não se ira, irmãos, por qualquer pecadinho que a gente comete. Só que eu vejo Deus aqui no Êxodo, irmãos, irado, ao ponto de chegar para Moisés e dizer: Moisés, eu vou matar esse povo inteiro, eu vou destruir com essa nação, Moisés. Você vai ver Moisés se colocando de joelhos, jogando cinza na cabeça, se humilhando e dizendo: Deus, o que vão falar do Senhor? O que vão dizer do teu santo nome? O Senhor tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto. Você vai ver Moisés implorando, pedindo para que Deus não matasse o povo. Deus ouve o conselho de Moisés e Deus começa a poupar o povo. O povo murmura, o povo vai murmurando e a ira de Deus vai se acender, irmãos. Até o ponto, irmãos, de o povo clamar a Deus e dizer: Deus, livra-nos da mão dos cananeus. E Deus ouve a oração do povo e livra o povo. Só que no dia seguinte, o povo já está pegando em pedra e murmurando contra Moisés, dizendo: vamos apedrejar esse Moisés. Nós murmuramos contra esse Deus, irmãos. Aí foi o fim. Deus chama Moisés no monte e diz: Moisés, esse povo passou do limite. Esse povo, ele é obstinado de coração, Moisés. Esse povo é um povo ruim, é um povo duro. Deixa eu matar, é Deus falando, irmãos. Deixa eu matar esse povo e fazer de você uma nação mais poderosa do que essa. A Bíblia diz, irmãos, que o Moisés vai olhar para o Senhor e vai dizer: Deus, não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do seu livro. Moisés começa, irmãos, a implorar a Deus, clamar a Deus pelo povo. Só que o texto bíblico vai dizer, irmãos, que Deus vai fazer um juramento. Deus vai jurar, sabe o quê? Que essas 3 milhões de pessoas, irmãos, não entrariam na terra prometida. Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou matar esse povo. Só que eu faço um juramento aqui, Moisés: esse povo não entrará na herança que eu dei para o meu servo Abraão. Passa-se o tempo, irmãos. Deus disse que o povo não entraria mais em Canaã. Só que entenda a mente de Moisés. Deus está irado. Será que Deus vai matar o povo com fome? Será que Deus vai matar o povo de sede? Até porque eles estão num deserto. No deserto não tem pão, não tem água para beber. Só que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, fica tranquilo, eu não vou matar o povo de fome. Por muito contrário, por 39 anos e 11 meses eu farei chover um pó na porta da tenda de cada um deles. E eles poderão fazer o que eles quiserem, pão, bolo, o que eles quiserem. Só que o tempo vai passando e a água acaba. Parece que eu estou vendo, irmãos, o coração de Moisés, a mente de Moisés dizendo: é claro, Deus está irado, Deus vai matar a gente de sede. Só que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu não vou matar ninguém de sede no deserto. Por muito contrário, está vendo aquela rocha lá? Aonde vocês for, a rocha vai atrás de vocês para te dar água nesse deserto. E Deus deu um nome para aquela rocha, a rocha de Meribá. Parece que eu estou vendo que aquela rocha ela tem perna, irmãos, que aonde o povo vai, a rocha vai atrás. E basta só Moisés tocar na rocha que sai água da rocha. Deus não mata o povo de fome, Deus não mata o povo de sede. É claro, andando no deserto, o calor que é insuportável, 50 graus na sombra, vai matar toda a nação de Israel. Deus olha para Moisés e diz: não se preocupa, Moisés, eu também cuidei disso. Eu farei que uma nuvem fique em cima deles, que dê cobertura para eles, para livrar eles do calor, do sol,
Todos os dias Deus colocava uma nuvem, irmãos, para aquecer o povo. Isso aqui é benefício de Deus, você vai entender a mensagem. Só que o texto bíblico diz, irmãos, que no mesmo deserto que faz 50 graus de manhã, é o mesmo deserto que faz -6 à noite. Então é um frio que ninguém aguenta. Então parece que Moisés está pensando, Deus não vai matar a gente de fome, Deus não mata esse povo de sede, Deus não vai matar esse povo do calor, é claro, vai matar de frio. Deus olha para Moisés e diz, eu também cuidei já disso, Moisés. À noite eu vou colocar uma coluna de fogo, e essa coluna vai aquecer o povo de Israel. Irmãos, foi um cuidado tão grande de Deus, mas tão grande, que até a roupa que eles usavam não envelhecia, o sapato não furava. Deus cuidou daquele povo naquele deserto, irmãos, como nunca cuidou de alguém. Só que o interessante é que eles se acostumaram com os benefícios de Deus, eles se acostumaram com os cuidados de Deus, mas a maior preocupação que eles tinham que ter, irmãos, não era com o cuidado de Deus, não era com as beneficências de Deus, não era com os milagres que Deus fazia no deserto. O que eles tinham que mais se preocupar, irmãos, é que se eles tinham vigor e força para chegar até Canaã. Qual foi a promessa de Deus? O povo não vai entrar em Canaã, o povo não vai entrar na terra que eu jurei a Abraão. Só que, irmãos, o povo está sendo aqui iludido, entre aspas, sabe por quê? Porque nada falta para o povo. Eles estão com fome, Deus dá maná, e quando eles enjoam do maná, Deus faz chover carne na porta deles. O povo está com sede no deserto, e é só eles dizer, a gente está com sede, que saia a água da rocha. A coluna de fogo, irmãos, aquecia eles à noite, a nuvem cuidava deles do calor insuportável do deserto do Sinai. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse mesmo povo que se acostumou com as coisas que passa, sabe por quê? Porque milagre passa, irmãos, benefício passa. Só que Deus falou para eles assim, ó, vocês vão ser os mais abençoados na minha presença, mas em Canaã vocês não entrarão. E a única coisa que tirou o povo de Canaã, irmãos, sabe o que foi? Foi o coração endurecido, foi a ingratidão para com Deus. Entenda uma coisa aqui, irmãos, que eu quero falar para você. O povo estava muito acostumado com os benefícios de Deus. O povo achava que só porque Deus estava dando para eles benefícios, milagres, que isso garantia a entrada deles em Canaã. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite, irmãos, para dizer que os benefícios de Deus não nos garante a chegada em Canaã. Os milagres que Deus faz na nossa vida não nos garante a chegada em Canaã. Se o nosso maior propósito é chegar em Canaã, que a gente continue com o coração puro na presença de Deus, com o espírito quebrantado na presença de Deus. O meu coração vai falar aqui algo aqui, irmãos, que vai vir do meu coração. Eu estou triste com o que está acontecendo, sabe por quê? Porque o povo acha, irmãos, que só porque Deus dá, abre porta, porque Deus faz milagre, que isso vai garantir eles chegar no céu. Mas isso não garante ninguém de chegar na herança que Deus prometeu para nós naquele dia, porque a única coisa que vai me colocar dentro do céu é o temor que eu tenho na presença de Deus, é a obediência que eu vou continuar obedecendo Ele, é a reverência que eu tenho a gente temos que ter com Deus. Não é diferente da gente, sabe por quê? O povo está no deserto, o povo estava no Egito, o povo agora está no deserto. O Egito, irmãos, é uma simbologia do mundo. Canaã é uma simbologia do céu, simbologia. Então o povo sai do Egito, o povo sai do mundo. E a gente acredita que quando a gente aceita Jesus, a gente crê, a gente já não pertence mais a esse mundo. Mas a pergunta que não deixa calar essa noite é:
Se a gente saiu do Egito, não chegamos em Canaã, aonde a gente está? Olha para o teu irmão com muito carinho. Diga para ele: você está no deserto. A gente saiu do Egito, não chegamos ainda em Canaã. E aonde a gente está? No deserto. Oh, glória. A gente está no deserto, caminhando para Canaã. Oh, glória. E o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nessa noite, que se Ele fez promessa para a gente chegar em Canaã, irmãos, oh glória, não é bens materiais que vai nos segurar aqui nesse deserto. Oh glória, não é honra, não é fama, não é nome no outdoor. Oh glória, eu vim pregar para alguém aqui, irmãos, que você pode até não receber um carro zero, uma casa zero nesse deserto, mas existe uma nova Canaã preparada para mim, para você. Continua fiel, continua crente, meu filho, continua disposto, continua acreditando, porque não é bens materiais que vai prender a gente aqui nessa terra baixa. Oh glória, Jesus olhou assim, irmãos, e disse: o meu reino não é desse mundo. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, alguém olhou para Jesus e disse: vamos fazer ele rei, ele vai reinar daqui para frente em nós. Jesus se apartou deles, Jesus fugiu deles naquele dia. Sabe por quê? Porque esse mundo é muito pouco, irmãos, para o Deus que a gente serve. O mundo não tem 1% para te oferecer aquilo que o céu já te ofereceu. Eu vim pregar para gente aqui, irmãos, que estão apegadas com as coisas aqui dessa terra, gente que estão arraizados aqui nessa terra. A mente está na terra, o jeito está na terra, os costumes estão na terra. E Jesus está dizendo para nós nessa noite: você só chega em Canaã, meu filho, se você abrir mão de tudo isso. Oh glória, até porque milagre, irmãos, a Bíblia diz que todo milagre que eu recebo é quando eu creio. Os sinais seguirão aqueles que crê. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Carro, casa, ouro, prata, dinheiro, isso na Bíblia se chama demais coisas, porque Deus não tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Deus não tirou a gente do Egito para ser sepultado aqui nesse mundo. Há um céu preparado para nós aqui, irmãos. Oh, aleluia. Oh glória, tome cuidado, meu filho. As bênçãos de Deus não nos garante a chegada em Canaã. Olha qual foi a proposta do diabo para Jesus: se dobra, me adora, que todo esse mundo eu te dou poder, eu te dou honra. Jesus olhou para ele: para trás de mim, Satanás, adorará somente ao Senhor, e só a Ele prestará culto. Deus está mandando dizer que nada nesse deserto vai parar você a partir dessa noite. Nada nesse deserto vai travar você aqui nessa noite, porque você vai sair daqui conveniente, entendendo que há uma nova Jerusalém preparada. Há uma nova Jerusalém preparada. Oh glória, tem até um corinho que diz que caminhando a gente vai para Canaã. Caminhando a gente vai para Canaã. E se nesse deserto faltar o pão, Deus está mandando dizer: precisa nem pedir, eu sei de tudo que vocês necessitam. Se faltar o pão, eu abro o céu, eu faço o corvo virar garçom. Se faltar água, eu trago da onde você nem imagina. O sol de dia não te molestará. Deus está fazendo promessa para alguém aqui nessa noite. Continua se apegando no céu, meu filho. Continua
continua firme nas promessas de Deus. A gente saiu do Egito e não é o deserto que vai nos segurar. Oh glória! Sabe que o Espírito acabou de mandar eu falar aqui nessa noite? Que nenhum milagre de Jesus, oh glória, que nenhuma beneficência que Deus faz aqui nessa terra vai se comparar com aquilo que Ele nos dará naquele dia. Oh glória, que a gente possamos sair daqui que nem Paulo. Eu sei ter pouco, mas sei também ter muito. Eu sei passar necessidade e eu sei ter coisas em farta. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar ao meu favor. Oh glória! Se preocupa não, meu filho, que o que Deus vai nos dar naquele dia é maior do que qualquer milagre que a gente possa receber aqui nessa terra. Na terra ninguém vai receber coroa, lá no céu você vai. Na terra ninguém vai ter nome na pedra branca, lá no céu você vai ter. Oh glória! Na terra o homem mata o corpo e nada faz, mas no céu você vai viver eternamente com Jesus. Será que você pode adorar o Senhor aqui nessa noite com toda a sua força? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, meu filho. Sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Eu cheguei em casa ontem, era 11 horas. Eu fui dormir para lá das 4 da manhã. Deus falou para mim assim: eu te levantei nessa geração, oh glória, para você pregar para alguém que precisa ouvir que o céu é melhor que a terra. Eu rodo esse São José dos Campos todo dia pregando. Nosso pastor sabe disso, que toda vez que eu vou pregar eu peço a benção para ele. Eu rodo esse São José pregando a palavra de Deus, irmãos. E sabe o que eu vejo? Eu vejo o povo fazendo campanha de 7 dias, de 21 dias, para possuir casa, carro, finança, ter ouro, ter prata. Mas é difícil você ver alguém tirando 3 dias de campanha para ser cheio do Espírito, para continuar ainda, irmãos, para continuar ainda fiel a Deus, para continuar ainda ter os dons espirituais dentro dele. O povo está apegado, sabe com o que? Com as bênçãos que passa, que aqui fica nessa terra. Não tem ouro, não tem prata que será melhor do que aquilo que Deus te entregará em Canaã. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: toma cuidado, que você pode ser o maior abençoador da terra, mas você não poderá chegar em Canaã. Tome cuidado, diz o Senhor. Tome cuidado. O Espírito Santo acabou de falar no meu coração que Ele vai levantar uma geração que vai pregar contra essa oposição que se levantou no nosso meio, contra essa falsa teologia de prosperidade. Deus vai levantar uma geração ainda que tem a mensagem da cruz no coração. É chegado o reino de Deus, meu filho. A trombeta vai soar a qualquer momento. Eu posso andar com o mesmo terno todo culto, com o sapato furado, mas de uma coisa eu sei: o meu nome no livro da vida não foi apagado. Eu vou chegar no céu, você vai chegar no céu. Por mais que você não receba nada de Deus aqui na terra, há um céu que está te esperando, preparado. E João viu a cidade santa, e não foi sonho, não foi, ele viu lá que lá tem rua de ouro, muro de jaspe. Ele viu lá que o negócio é muito bonito. Ele viu lá, oh glória, coisas, irmãos, maravilhosas. E eu quero profetizar na ordem do Espírito Santo que nada, absolutamente nada vai tirar o teu foco a partir dessa noite. Como o nosso pastor disse aqui, a gente nem sabe quando a gente vai adorar a Deus presencial mesmo. Só que Deus está mandando eu pregar aqui nessa noite e dizer: por mais que você não esteja na igreja, esteja na presença de Deus, meu filho. Não deixa de orar, não deixa de
de se consagrar, não deixa de buscar a presença de Deus, porque eu tenho uma notícia boa para dar para alguém aqui. A última trombeta vai tocar, ela vai soar. Nenhum milagre te garante chegar no céu. Nenhuma bênção que você recebe te garante chegar lá, meu filho. A gente tem que estar na virtude, irmão, sabe de quem? De Josué e Caleb. De 3 milhões de pessoas, 2 homens entrou em Canaã. Daquela geração que deixou o Egito, apenas 2 homens entrou dentro da terra prometida. É fácil ir para o céu, né? Olha a jornada desse povo. O povo foi enriquecido, irmãos, de todas as bênçãos. Você já viu Deus colocar coluna de fogo para você? Deus pôs? Para o povo de Israel pôs. Você viu Deus mandar chover maná na sua porta? Para o povo de Israel choveu. Só que esse mesmo povo caiu morto no deserto. Esse mesmo povo não pisou na herança. Esse mesmo povo não entrou dentro de Canaã. Oh glória. Quando o inimigo vier lhe acusar, dizer: a conta está vazia, está andando de ônibus, a empresa quebrou, está passando necessidade, você olha para ele assim, na autoridade mesmo, e diz: oh infeliz, eu estou passando tudo isso que você está falando aí, mas de uma coisa é certa, oh glória, eu não fiz negócio para ficar aqui nesse deserto, eu não fiz negócio para ficar aqui. Eu perco empresa, eu perco dinheiro, eu perco casa, eu perco carro, eu perco posição, eu posso até quebrar aqui nesse deserto, mas de uma coisa é certa: a minha salvação em Cristo Jesus eu não perco. Alabaxantarabahássia comanahaia, calabachou daravacia. Oh glória. Cadê você que recebe essa palavra aqui nessa noite, meu filho? Receba essa palavra. Oitocentos anos depois, irmãos, passou 270 anos, que é o período dos juízes. Ana, Deus torna ela estéril. Só que existia uma crise, irmãos, muito existencial no meio do povo de Israel. Não se ouvia mais visão de Deus. Manifestação nem acontecia mais. O sacerdote Eli, que era o representante de Israel para com o povo, irmãos, está velho, está cego, está vendo seus filhos pecarem e mesmo assim não os repreende. Só que Deus, como eu disse, Ele não fica sem fala. Deus não fica calado, irmãos. Você vai ver a história, Deus levantar diversos homens para revolucionar toda uma nação. E a Bíblia diz, irmãos, que está acontecendo esse caos, essa ruína, esse esfriamento espiritual no meio do povo de Deus, ao ponto de Ana estar orando e o sacerdote olhar para ela e dizer: mulher, isso é hora de estar embriagada. Ela olha para o Eli e diz: Eli, eu não estou embriagada, a tua serva está atribulada de espírito, estou quebrantada de espírito. A Bíblia diz, irmãos, que é nesse mesmo dia que o Eli olha para ela e diz: vai, mulher, em paz, e que seja feita segundo a sua petição. Nesse mesmo dia, irmãos, Ana faz um voto ao Senhor, e o voto que ela faz é esse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu entregarei na tua casa todos os dias da vida dele.
Ela entrou na brecha, irmão, do voto. E qual é o voto, pregador? Do nazireu. Samuel, ele não é da tribo de Levi, meu filho. Samuel é da tribo de Efraim. Só que ela entra no voto do nazireu, irmãos, que lhe dá a condição de servir ao Senhor dentro do templo, exercendo o ofício sacerdotal. Com 3 anos de idade, o menino é desmamado. E ele passa a viver todos os dias dentro do templo. O interessante, irmãos, é que Deus não vai poupar Samuel de ver tudo que Ofni e Finéas está fazendo. Samuel vê Ofni e Finéas, irmãos, fazer coisas terríveis dentro do templo. Samuel vê toda aquela liturgia, tudo aquilo que está acontecendo, irmãos. Só que qual é o propósito de Deus mostrar para Samuel? Por quê? Porque Deus poderia poupar Samuel, dizer: Samuel, você não vai ver essas coisas, você não vai contemplar isso, porque senão isso vai te tirar do centro da minha vontade. Por muito contrário, Deus permite Samuel ver a prostituição, Deus permite Samuel ver tudo que é de errado dentro ali da casa do Senhor, exatamente com os filhos de Eli, Ofni e Finéas. Só que Deus está dando um recado para Samuel: tudo que você está vendo, você pode ver, mas não pode fazer. É por isso que Deus não nos poupa de ver tantas coisas ruins. É Deus dizendo: você pode ver, mas você não pode fazer. Oh, glória. Isso aí não me espanta quem está firmado na rocha, meu filho. A gente pode contemplar o que for, nós podemos ver o que for de errado, mas quem está firmado na rocha não se escandaliza, não larga Jesus por qualquer coisa, não abandona a igreja por qualquer coisa. Pode ver, irmãos, pode contemplar o que for, porque quem está firmado na rocha, oh glória, ele pode ver prostituição que não se prostitui, pode contemplar adultério que ele não adultera, pode contemplar coisas terríveis que ele não pratica as coisas terríveis, porque quem está firmado na rocha é diferente. Samuel cresce vendo toda aquela situação, só que Deus precisa despertar, Deus precisa levantar alguém com autoridade, para acabar, irmãos, com o silêncio, para acabar com o esfriamento. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que é mesmo nesse dia, o Eli está dormindo dentro do templo, Samuel também está dormindo do lado do Eli. A Bíblia diz, irmãos, que existia um candelabro dentro do tabernáculo. Esse candelabro, ele era batido no ouro puro, irmãos, e somente o azeite que era batido no ouro puro que poderia colocar dentro desse candelabro, que era mais fácil de pegar fogo, de inflamar. Só que a gente leu esse texto aqui, a gente percebeu que antes da lâmpada do templo de Deus se apagasse. Interessante esse negócio aqui. O candelabro, quem acendeu foi Deus. O altar, que não poderia ser apagado, quem acendeu também foi Deus. Só que o interessante aqui, que a lâmpada que está clareando o templo, o texto diz que não era do Eli, era de Deus. Existia 7 canaletas nesse candelabro. A Bíblia diz que antes da última lâmpada se apagar, oh glória, Deus começou a incomodar Samuel. Deus começou a chamar o menino Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. Samuel, ainda como não conhecia a voz do Senhor, pensou que era o Eli que estava chamando, corre até o Eli e diz: eis-me aqui. Só que, irmãos, Deus não desiste do Samuel, meu Deus. Pela segunda e pela terceira vez, Deus está incomodando Samuel. Deus está tirando Samuel da zona de conforto. Deus está olhando para o Samuel dizendo: Samuel, acorda, porque eu preciso falar com você antes que a lâmpada do meu templo se apague. Oh glória, o Samuel precisa despertar antes que a lâmpada de Deus se apagasse.
Por quê? Porque se a lâmpada de Deus se apagasse, não existia mais clareza dentro do templo, não existia mais lumidade dentro do templo. Então Deus precisa incomodar o Samuel, acordar o Samuel, para o Samuel despertar, porque Deus queria entregar para Samuel o que não entregou para Eli. Deus queria entregar para Samuel o que não entregou para Ofni e Finéias. Deus quebrou, irmãos, o protocolo naquele dia, dizendo: eu poderia até usar o sumo sacerdote, eu poderia até usar o sacerdote, mas eu não uso quem não está na minha presença, eu não uso quem não tem compromisso comigo. Eu vou usar o menino. É menino, mas está posicionado. É menino, mas tem compromisso. É menino, mas é sensível ainda à minha voz. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: o mundo está um caos, meu filho. A única lâmpada que está acesa no mundo é a lâmpada do Espírito Santo de Deus. E parece que eu estou vendo, meu filho, sabe o que é? Um candelabro no mundo. E o candelabro já se apagou, já 6 lâmpadas. Porque o que a gente vê aí no mundo, irmãos, é só desgraça, é só coisa ruim. Filho matando pai, pai matando filho. Nós vê aí aborto, estupro, nós vê coisas terríveis. E Deus está dizendo: pode estar acontecendo o que for, que eu não vou desistir do meu Samuel. Eu vou acordar o meu Samuel para um particular. Eu vou despertar o meu Samuel para uma intimidade. Eu vou despertar o meu Samuel para eu entregar o dom de profecia para ele. Eu vou despertar o meu Samuel para revolucionar uma geração inteira. Sabe para que Deus te trouxe aqui nessa noite? Foi para isso, que independente o que aconteça no nosso redor, Deus sempre vai ter voz, Deus sempre vai levantar alguém, Deus sempre vai pôr palavra de autoridade na vida de alguém. Deus está dizendo: não tampe o seu ouvido quando Ele te incomodar na madrugada. Não tampe os seus ouvidos quando Ele te chamar na madrugada. Deus acabou de falar para mim que há um grande avivamento que vai acontecer ainda. E Deus está dizendo: eu estou precisando de Samuéis. Eu estou querendo Samuéis para me dar palavra de profecia na boca dele, para me dar dom de cura na mão dele, para me dar dom de interpretação de línguas na boca dele, para me dar autoridade para ele pisar em serpente e em escorpiões. Deus está dizendo: será que alguém aqui está posicionado para receber? Deus está dizendo: pode estar acontecendo o que for, o caos que for. Ei, Samuel, esteja preparado, Deus vai te chamar. Eu profetizo que ainda essa semana Deus vai te chamar. A igreja, templo vai estar fechada, mas a igreja que foi comprada, lavada e remida vai estar posicionada para fazer a diferença. Se coloque de pé adorando a Jesus. Se coloque de pé adorando a Jesus. Se coloque de pé adorando a Jesus. Receba essa palavra, Samuel, e aplauda Jesus bem forte. Eu agradeço a rica oportunidade.